Boa noite, pessoal. Está começando mais um papo com os adoradores e eu estou muito feliz de estarmos chegando neste sábado abençoado, nessa noite maravilhosa de lua cheia, agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos concedeste, mais um dia de vitórias, mais um dia de bênçãos, mais um dia onde o Senhor nos proporcionou e nos sustentou, nos guiou, e você é o nosso convidado especial da noite para poder fazer o quê? Para poder participar conosco, interagindo, para poder participar conosco aqui no Papo com os Adoradores, porque esse programa é feito para vocês, tá bom? Desde já vou dar boa noite para o pessoal que está entrando, Jequizele, Vida. Deus abençoe vocês e hoje nós estaremos recebendo aqui no Papo com os Adoradores o jovem Matheus Vitor, direto de Ferruginha, Minas Gerais. Então você não pode ficar de fora. Pega o aviãozinho aí e já vai convidando outras pessoas para poder participar dessa live que promete ser uma bênção. Gente, hoje nós iremos abordar o tema o que é ser cheio do Espírito Santo. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Eu vou aprender hoje. E cada vez mais nós vamos, porque é um processo, né? Todo dia nós temos que aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Ednei Gama, já vou poder cumprimentar você. Seja bem-vindo, meu amigo. E o nosso convidado já está na área, Matheus. Vou chamá-lo agora, pessoal. Que essa noite vai ser marcada mais uma vez pela presença do Espírito Santo, pela presença do nosso Senhor Jesus. Alexandre, Deus abençoe. Enfim, todos vocês que forem chegando, pessoal, já vai convidando mais pessoas para participar conosco. Deixa eu centralizar aqui para não cortar minha cabeça, porque senão eu vou ficar meio sem cabeça. Mateus, a paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo, gente, direitinho? Porque Pode ser, ô. Pai do Senhor, seja bem-vindo, Mateus. Deu um problema aí, ó. Deu um problema? Travou? A minha imagem tá preta. Não, eu estou te vendo normal. Ué, Eu estou te vendo, tá normal para mim. eu tô vendo preto aqui. Sai da live e entra de novo, que pode ser que aconteça isso. Deixa eu vou te remover isso. Pessoal, deu só um probleminha ali, mas ele já está voltando. Sumari, grande abraço, Sumari, Cristina. Deus abençoe. Não deixe de participar conosco, porque, gente, aqui é bênção todo dia, tá bom? Amanhã estaremos recebendo direto de Goiás o jovem Danley Oliveira. Pessoal, ele é bênção, vocês não podem perder. E amanhã vai ser às 10 horas da noite. Ok, pessoal? Então, anote aí para você não perder a live de amanhã também. É às 10 horas da noite, tá bom? Vai ser bênção, gente. Enquanto o Matheus se prepara, eu quero dizer que de hoje não vai passar. Eu vou estar divulgando a nova novidade do nosso Instagram, tá? Vem quadro novo por aí. Jennifer, Jeninha, né? Um beijo. Deus abençoe, né? Então, tem novidade chegando, pessoal, aí no nosso Instagram e é depois da live que eu vou divulgar. Você quer saber? Então, você vai ter que conferir nos stories a novidade que está chegando. Carlos Lima, meu querido. Gente, tem novidade chegando aí, né, Carlos? Deus abençoe. Vamos esperar o Matheus retornar para vocês, para a gente começar o nosso papo com os adoradores aqui. Desde já, pessoal, quero falar com vocês também para poder curtir a minha página no Facebook. Vai no Instagram aí, você que não me segue, me segue. Você que segue o Matheus, vai lá também. Todo mundo junto para podermos interagirmos. Ele voltou, vamos colocar o Matheus aqui na área. Hoje é bênção, nós vamos aprender muito. Gente, cadê o meu efeito? Agora sim. Ah, isso aí. Mais Eu, uma vez, Mateus, seja muito bem-vindo ao Papo com os Adoradores. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor nos oriente nessa noite e que possamos passar aqui esse momento falando das bênçãos do Senhor,
que é o nosso foco principal, e que as almas sejam alcançadas. Pode apresentar para o pessoal aí, Mateus? Pai do Senhor Jesus, Deus abençoe a vida de cada um. Hoje nós vamos aprender, né? O que é ser cheio do Espírito Santo. Tá dando para me ver direitinho aí a colocação da câmera aí? Tá ótimo. O pessoal de casa tá vendo também? Faz assim, dá um joinha para nós aí, se estiver tudo ok. Cris Rodrigues, paz do Senhor, boa noite. Marcos, Muito bem. tá tudo ok. Jennifer, bênção, bênção de Deus. Ótimo, maravilha. Fique conosco, porque hoje o Senhor vai falar com você através da palavra. O meu vídeo tá pausado aqui para mim. O que tá acontecendo, hein? Aqui tá tudo normal, tá dando para ver direitinho. Você tá tranquilo. O pessoal tá confirmando ali também. Então tá bom, então. Bom, Se apresente pro pessoal aí, diz de onde você é, o que você faz. eu sou de Ferrugem, Minas Gerais. Estamos aí para a glória do nome do Senhor, para nós estar trazendo a palavra do Senhor aí para os vossos Certo. corações. Beleza. Hoje o tema, pessoal, é o que é ser cheio do Espírito Santo. Você já se perguntou isso, pessoal de casa? Já se perguntou o que é ser cheio do Espírito Santo? Já fez esse questionamento? Será que ser cheio do Espírito Santo tem alguma coisa a ver somente com aquele movimento ali no momento do culto? Vamos aprender aqui nessa noite, tá bom? Mateus vai estar falando alguns pontos e nós estaremos comentando, e você também aí de casa vai comentar comigo aí vai deixar a sua opinião aí nos comentários aí também, tá bom? Então, Mateus, é com você a palavra. Muito bem, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Não vamos falar agora o que é o tema, né? O que é ser cheio do Espírito Santo. A primeira coisa que nós temos que aprender, o Jeff, se puder colocar fixado no comentário aí, o nosso aí, fazer um pouco. Sim, eu vou colocar aqui. Pode ir dando sequência. Primeira coisa, nós temos que aprender qual é a função do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele veio nessa terra depois de Jesus, né? Jesus, ele falou, né, que ele rogaria ao Pai, né, para enviar o Espírito Santo, o Consolador, né? E diz a Bíblia que ele ficaria para sempre. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo é guiar a igreja, é guiar o povo de Deus até a consumação dos séculos. Em João 14, em João capítulo 14, a Bíblia diz assim, versículo 16: Eu rogarei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus, no capítulo 14, ele começa a consolar o seu discípulo, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Começa a consolar os discípulos e depois Jesus entra com um assunto, falando que rogaria ao Pai para mandar o Consolador, o Espírito Santo. E a Bíblia diz, no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo, a função do Espírito Santo, além de estar guiando a igreja, estar guiando a igreja em toda a verdade, o Espírito Santo ele coloca
palavras na boca do servo de Deus. O Espírito Santo também, ele guia o homem pela verdade. E se nós formos no capítulo 16, no versículo 9, no versículo 10, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz também, no versículo de número 3 do capítulo 16 de João, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa é a função do Espírito Santo. Mas vamos para o nosso ponto central, né, da nossa live. O que é ser cheio do Espírito Santo? Agora eu fiz um breve resumo. Qual é a função do Espírito Santo? É guiar o homem, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, ensinar a igreja no arrebatamento, né? Ensinar, colocar palavras na boca do teu servo, que a Bíblia, Jesus falando com seus discípulos em Mateus 10, Jesus ele falou assim, que naquele mesmo dia, quando forem julgar os discípulos, não era para eles se preocuparem no que eles iam falar, porque o Espírito Santo iria falar através deles, através da boca deles. Sim, travou? Só um minuto, pessoal. Deu uma segurada ali na internet do Matheus. Mas estamos falando nessa noite, meus irmãos, sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Pode continuar. O que acontece? O Espírito Santo, ele veio também para guiar o homem, como foi dito. E quais as características de ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo não é fácil. Exige pagar um preço, exige ter determinação, esforço da parte da pessoa. E fatores que evidenciam ser cheio do Espírito Santo. Vamos ler aqui o texto que nós tomamos por base do nosso tema, em Gálatas, no capítulo 5. Versículo 16 a seguir, que diz assim: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Parou por aqui. Então, o Espírito Santo, uma das características que evidenciam que a pessoa é cheia do Espírito Santo, a primeira característica é ele produz o fruto do Espírito, que fala aqui no capítulo 5 de Gálatas. O fruto do Espírito que fala o amor, versículo 22, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. O verdadeiro homem, a verdadeira mulher, o verdadeiro servo de Deus, que é cheio do Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito. Jesus ele fala em Mateus capítulo 12, versículo de número 33, que pelo fruto conhece a árvore. Então, quem é cheio do Espírito Santo, automaticamente, ele vai ser reconhecido pelo seu fruto que está sendo produzido. Quem é cheio do Espírito Santo, nós somos pentecostais, né, gente? Eu creio que tem algumas pessoas pentecostais aí, mas ser cheio do Espírito Santo não é gritar, não é rodar no repé, não é pular. Ser cheio do Espírito Santo pela Bíblia é o seguinte, é produzir o fruto do Espírito.
Porque às vezes não adianta a gente ficar lá na igreja falando em línguas estranhas, que é um dom espiritual, e nós estarmos na rua defamando o nome do nosso irmão. Está na rua xingando alguém. Está na rua falando mal. Falando coisas que não deve. Não adianta estar pulando e do lado de fora não poder ajudar alguém. Esse é o fruto do Espírito. Não E adianta. outra coisa, Mateus, eu coloquei até aqui, ponderando também, que aquele que é cheio do Espírito Santo, que ele se diz ser cheio do Espírito Santo, porque o primeiro ponto, você começa a receber o Espírito Santo ali a partir do momento que você levanta sua mão e aceita Cristo. Que ali sua vida já começa a mudar, né? É, Você já dá um passo para poder uma transformação, uma metanoia ali já começa a trabalhar ali na sua mente, uma transformação. Você ali já está começando a ser moldado. E aí eu coloquei aqui que você assim que acaba né, dar o seu primeiro passo, você começa a ter o quê? Uma visão diferente das coisas. Você concorda com isso? Que é todo é aquele que é cheio de Espírito Santo, a mente vai se transformando. E aí tem o quê? Uma experiência poderosa com o Espírito Santo. A Bíblia compara os efeitos de ficar cheio do Espírito Santo com a sensação de alegria, né? Então, assim, aquela pessoa que se diz ser cheia do Espírito Santo, ela é alegre. Aí muita gente pergunta: ah, mas então você nunca mais tem tristeza no seu coração? Nunca mais você se abate? Não, você se abate, você tem tristeza, só que você passa a se alegrar nas suas provações. Você concorda com isso? isso. Isso aí. E igual tava interessante é isso. Primeiro tem o primeiro passo, aceitar Cristo como o único e suficiente Salvador, porque a pessoa quando está no mundo, foi até bom você ter tocado isso aí, porque não tem como entrar da origem. Então, é o seguinte, a pessoa aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí a Bíblia diz que ele recebe o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa que está no mundo, a pessoa que está entregue à prostituição, ao adultério, à bebida e etc., essa pessoa, ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Ela é uma criatura, ela não é filha por adoção ainda. Mas a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, ele já se torna filho de Deus, não mais criatura, mas filho de Deus, filho por adoção, como diz a palavra de Deus. Aí ele recebe o Espírito Santo. Ou seja, o templo que estava vazio, né, do lado de fora, no mundão, se torna um templo do Espírito Santo. Mas existe uma certa coisa que nós temos que estar cheio desse Espírito Santo dentro de nós, né? Porque nós somos templo do Espírito Santo, segundo 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Fala, mas vós não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que ele habita em vós, né? O apóstolo Paulo fala. Aí a pessoa recebe o Espírito Santo, mas é necessário a pessoa dar o processo, permitir que Deus trabalhe com ela para que Deus vai transformando ela e ela venha sendo transformado, o Espírito Santo moldando o caráter dela, né? Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Ou seja, nós somos transformados de glória em glória. Ninguém é perfeito. Nós estamos no moldamento, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos transformando, vai nos moldando. Mas entrando aqui, o que é ser cheio do Espírito Santo, a pessoa, ela produz o fruto, né? Porque o crente tem que produzir fruto, porque a Bíblia diz em João 15 que toda vara que não dá fruto, ela é cortada. Então nós temos que dar fruto. O crente E tem que só dar. um detalhe também, né, Mateus? As pessoas pensam que são os frutos, mas não, gente. É o fruto.
né? Eu até vou pegar aqui, na hora que você tiver concluindo, vou pegar uma mexerica e vou mostrar para vocês, vou usar isso como exemplo, né? Vou deixar no finalzinho para vocês verem, mas é o fruto, né? Não são frutos, é um fruto e suas particularidades. Tá, gente? Então, daqui a pouco nós vamos fazer esse trabalho aí dessa dinâmica. Pode seguir. Aí, olha que interessante. Então, a primeira característica foi dita. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela produz fruto. Ela não deixa de produzir fruto. Ela não para. A obra de Deus não para. Então, a pessoa ela permanece produzindo fruto. Ou seja, estamos nessa pandemia aí parado. Mas a pessoa que é cheia do Espírito Santo, mas a pessoa, para ela se manter cheia do Espírito Santo todo dia, é oração, é vida diária com Deus. A pessoa pode estar cheia do Espírito Santo hoje, mas amanhã ela tem que se carregar. A mesma coisa do carro. O carro, ele gasta gasolina. Ele precisa se abastecer. E assim somos nós. Nós precisamos se abastecer. E como nós abastecemos? É nos enchendo do Espírito Santo como? Orando, buscando a palavra, orando no Espírito, que daqui a pouco eu vou falar. Daqui a pouco eu vou falar, tocar como você. Daqui a pouco eu toco naquela parte lá que eu te falei. Então, é o seguinte. A segunda característica que eu anotei aqui, andar em espírito. Lá em Romanos, no capítulo 8, olha para você ver. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala: portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observou? Portanto, não há condenação, ou seja, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Então, que é andar segundo a carne, Mateus, dentro desse versículo aí? andar segundo a carne, andar segundo a carne é praticando coisas imorais, coisas que não agradam o nome do Senhor, coisas que venham envergonhar o Evangelho, né? Porque tem muitas coisas neste mundo que aos olhos carnais, aos olhos humanos, parece ser bom, mas aos olhos de Deus não é. O apóstolo Paulo, no entanto, ele fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas são listas, mas não edificam. Então, tem muitas coisas que ao olhar humano parece ser bonito, parece ser prazeroso, parece ser algo bom, mas não. Para o olhar de Deus é outra coisa. E quem é ser cheio do Espírito Santo, ele não, ele tem um olhar da fé e ele vê essas coisas e ele não se deixe levar por essas coisas, porque aquilo não vai satisfazer a alma dele, porque a alma dele se satisfaz é na palavra, é na oração, em coisas que edificam. Não estou falando para a pessoa ser santarrão, não. Eu estou falando que nós temos que buscar coisas que glorificam o nome do Senhor. Brincadeiras que glorificam o nome do Senhor. É Modo de tipo se tratar, policiar, né? isso aí. O modo de tratar, né? Isso que glorifica o nome do Senhor. E outra coisa, né? Que não ando segundo a carne, porque a Bíblia diz, né? Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e se fizeram novas. Eis que fizeram novas. Ou seja, a pessoa como nova criatura, ela se torna tudo novo. Ou seja, a Bíblia diz, aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que prostituía, não prostitui mais. Uma nova vida, uma nova transformação.
uma transformação espiritual, uma mudança de mente, que a Bíblia diz para nós não conformar com esse mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, transformar a mente. Então, Exatamente. a segunda característica de quem é cheio do Espírito Santo, ele anda em espírito, igual o texto que nós lemos, né? Andar em espírito, mas não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? Não tem como nós servirmos a Deus e servirmos a carne. Ou você escolhe Deus ou escolhe a carne. Deus não vai te aceitar você na carne querendo servir a Deus. Deus não vai aceitar seu culto. Eu vou logo abrir um parênteses. Quem mexe muito com a carne, quem anda muito satisfazendo a sua carne, Deus não recebe a adoração dessa pessoa. Porque ele está muito na carne. Ele não está no espírito. Isso é bem forte, né? Porque é como se você fosse andar despreparado, né? Você quer fazer as coisas, você quer se entregar para Deus, você quer cumprir uma vontade de Deus, mas você está desarmado, você está despreparado. Né? Então, assim, você está indo de qualquer maneira. E aí, não tem como, você não vai conseguir. É a mesma coisa de você não se qualificar para o mercado de trabalho, podemos dizer assim. Né? Você quer aquela vaga de emprego, você almeja, mas você não faz um curso de capacitação, você não procura estudar, e aí o que que vai acontecendo? Você pega e aí você não é chamado para aquela vaga, aí depois você culpa o quê? Você culpa o outro, nunca a si mesmo. Né? Nós nunca culpamos nós mesmos pelos nossos deslizes. Então, quando a gente anda segundo o Espírito Santo, a vontade do Espírito Santo, o que que acontece? As coisas começam a fluir. Só antes de você continuar, dizer para o pessoal que está entrando, que está assistindo, se tiver alguma pergunta, quiser fazer um comentário, pode subir o comentário aí que nós paramos, nós vamos fazer, nós estaremos lendo também os comentários, porque é muito importante a interação de vocês aí conosco também. Pode seguir, Matheus. E outra coisa, ô Gerson, eu falei do fruto do Espírito, que a pessoa que é cheia do Espírito Santo, a primeira característica da pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito. Pois é, o fruto do Espírito, fazer uma comparação para as pessoas entenderem que nós somos pentecostais, nós não podemos, nós somos do fogo, nós não podemos negar o fogo pentecostal. Mas o dom espiritual é o seguinte, o dom espiritual, ele não vai te levar para a salvação. O dom espiritual ele é para edificar a igreja, edificar a igreja. O fruto do Espírito é para a salvação. Vou dar um exemplo bíblico na Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 21, 22, 23. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E muitos naquele dia me dirão, Senhor, nós profetizamos em teu nome, Senhor, nós fizemos maravilhas em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônio. Aí vos direi abertamente, afastai-vos de mim, e cometeis a iniquidade, eu não vos conheço. Ou seja, pode a pessoa ter o dom de Deus, mas pode acontecer dela estar em pecado. Esse é o maior problema. Então nós não podemos se iludir com isso. Nós não podemos se iludir com isso. Porque muitas das vezes a pessoa pode estar pregando, pode estar cantando, mas ela está em pecado. E isso não vai causar a salvação dela. Costuma o pregador estar pregando contra o pecado, conseguir almas para o reino do Senhor, mas costuma ele estar em pecado. Falta o fruto do Espírito na vida dele. Não adianta pregar sem ter amor. Não adianta, né? Igual Paulo fala, né? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada vale. Verdade. Então, o fruto do Espírito é para... Nossa, tá passando rápido as horas já. O fruto do Espírito é para a salvação. Agora, o dom espiritual é para edificar a igreja, né? Igual, por exemplo, muitas pessoas querem profetizar. É muito bom profetizar, é muito bom falar em novas línguas, é muito bom, é muito interessante o batismo,
com o Espírito Santo é muito interessante, é muito bom, mas não podemos esquecer do fruto do Espírito, porque o que evidencia a pessoa que é cheia do Espírito é o fruto do Espírito, porque pelo fruto se conhece a árvore. E agora, continuando aqui, andando em Espírito, né? Então, a pessoa que, segunda característica para mim encerrar, a pessoa que, ou seja, porque a carne, ela é oposta do Espírito. Eu lembrei de um negócio aqui, na Umadec, o pastor Gama, ele falou algo interessante. O símbolo do Espírito Santo é a pomba, não é? Pois é. A pomba, ela não gosta de carne. A pomba, ela odeia a carne. Antes, o Espírito Santo não tem prazer nenhum na carne. Verdade. Não tem como uma pessoa ter a carne, não tem como uma pessoa, é impossível, não tem como encaixar isso na mente, uma pessoa ter o Espírito Santo dentro e fazendo as vontades da carne, não tem como. E a mesma Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, versículo de número 5, que o Espírito Santo tem ciúme de nós. O Espírito Santo, ele não vai habitar em pessoa que ao mesmo tempo está do outro lado. Não. Ou você é dele totalmente, ou você não é. Deus Pode não, uma pessoa dizer ser cheio do Espírito Santo e ficar em cima do muro, Mateus? não tem como. Ou ele é de Deus ou ele é do diabo. É forte, mas é a verdade. Então, quem quer ser cheio do Espírito Santo, ele tem que pôr na cabeça, não tem como servir ao mundo, não tem como se debruçar nos prazeres carnais e, ao mesmo tempo, com o Espírito Santo. Não. Não tem como. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. É forte. Então, é a realidade. Não tem como se encher de duas. Por exemplo, tem uma garrafa. Tem como você misturar. Por exemplo, você quer um café e uma água. Tem como você beber o café e a água na mesma substância, no mesmo copo? Pois é. Tem como o Espírito Santo misturar com a carne no mesmo recipiente? Não tem como. É igual a água e o óleo, né? Não dá. Não dá certo. Não há, né? Não se mistura ali aquela coisa heterogênea, homogênea, né? Que a gente aprende na escola, aquela mistura, não fica a mistura homogênea, não dá substância. E aí acaba o quê? Um vai ter que abandonar o outro. É a mesma coisa, o ovo, ele tem a clara e tem a gema. Cada um ali tem sua função, né? Então, assim, se você for fazer um omelete, você precisa do quê? Principalmente, né? Do ovo inteiro ali para você bater e fazer. É interessante, gente. É muito interessante esse tema. Eu ainda até pontuei aqui também que para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que ser grato. Grato por quê? Porque grato também é uma característica. Você tem que aprender a agradecer, porque a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vive reclamando. Ela não vive clamando, né? Ela não vive desfazendo, desdenhando da vida. E também ela é uma pessoa submissa, porque ela sabe das necessidades, né? Ela obedece, ela tem prazer em obedecer, porque ela vê que a verdade tem que ser seguida. Então, para que que ela vai, igual você falou aí, questão do muro, né? Então, para que que ela vai ficar na dúvida? Ela tem um norte. E qual que é esse norte? É Cristo. Pode continuar. Igual você falou, uma pessoa que ele é cheio do Espírito Santo, ele está disposto a obedecer o seu pastor, a sua liderança, porque o Espírito Santo não vai obedecer, não vai habitar no coração, né? Que que é desobediente, um coração que você citou, uma pessoa ingrata. Será que o Espírito Santo habita no coração de uma pessoa ingrata, que vive murmurando? Deus não habita no coração de uma pessoa assim. Que essa pessoa vai acumulando sujeira, sujeira. E o Espírito, aí ele não vai ter espaço para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é sensível. Então, qualquer Exato. coisa, o Espírito Santo, infelizmente, Rejeita. É verdade.
E o Espírito Santo, Jefferson, ele tem um grande papel na salvação. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo, a qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais. Essa é a ordem bíblica. Então, evitem entristecer. Então, meu querido que está me ouvindo, ou minha querida, evita entristecer o Espírito Santo. Ele faz um grande papel na sua vida. Ele está para te guiar, ele está para te orientar, ele está para te auxiliar. Então, não entristece ele, porque se ele te abandonar, meu querido, você vai se perder, você vai se desgovernar, vai ser um carro desgovernado, vai perder a direção e vai acabar aí com o mundo. Então, vamos pedir a Deus misericórdia para a presença de Deus não se afastar de nós. É verdade. Aqui, Jefferson, igual concluindo aqui, no capítulo 5 de Gálatas, né? Porque a carne cobiça contra o espírito, ou seja, em outra tradução bíblica tá, porque a carne milita o espírito. Olha para você ver. Então, se a pessoa faz a vontade da carne, ela milita, ela coloca um limite para o espírito agir na vida dela. Olha para você ver. E o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então, a pessoa que dá muito lugar, é igual, por exemplo, eles fazem muita ilustração que nós temos duas coisas dentro de nós, o que a gente mais alimentar vai ser o que mais vai nos dominar. Então, se nós alimentar a carne, quem vai nos dominar? A carne. E se nós alimentar o Espírito Santo, nós vamos ter domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito. Verdade. Então, E isso faz me lembrar também quando o Espírito Santo foi derramado lá no dia de Pentecostes, né? Deram para o pessoal, as pessoas ficam sempre remetendo, nós já falamos no início aqui do Papo com os Adoradores, sobre a questão da diferença, porque existe, né, gente? O movimento do verdadeiro avivamento, existe essa diferença. Aquele movimento ali, ali no momento do culto, você está ali se alegrando, é um momento de êxtase, de exaltação, mas ali você tem que carregar aquela glória, eu, você, todos nós temos que carregar aquela glória para nossa casa, para o nosso dia, para nós aplicarmos ali. É que você falou o negócio do carro, né? Ali você abasteceu, tá cheio, e agora você vai fazer jus dessa energia, dessa alegria, desse poder e tal. Então, naquele dia, os discípulos, eles ganharam ousadia. Ousadia para quê? Para poder pregar, fazer menção do Evangelho, que é uma característica também de quem é ser cheio do Espírito Santo, né? É a pessoa ousada. Ousada para quê? Para bater de frente com o irmão? Para poder criar confusão? Não. Ousada para quê? Para poder levar a palavra, para poder ser verdadeiros servos de Deus, verdadeiros espelhos, né? Que refletimos a imagem do Senhor, como diz a canção e como diz a palavra também. Pode seguir. E você falou questão lá de bater de frente com o irmão. Um dos frutos do Espírito é o quê? A mansidão. Quem é cheio do Espírito Santo, ele procura ter mansidão, ele procura ter domínio próprio, que anda junto. Porque quem não tem domínio próprio não tem mansidão. Então, ser cheio do Espírito Santo é algo difícil? Não. Mas também é algo difícil? Vamos dizer que é complicado, mas não é impossível. A terceira característica, Jéssica, a pessoa é conectada com o Espírito Santo. Isso é lindo. Ela é dirigida e guiada. Porque Jesus disse que toda vara que não der fruto, ela é cortada. Isso simboliza que a pessoa que não evidencia o fruto do Espírito não produz ela.
ela não é conectada com a graça de Deus. Então, se a pessoa está conectada à videira e não produz o fruto do Espírito, ela não é conectada com a graça de Deus. A pessoa que é guiada pelo Espírito, ela tem uma vida de oração, porque Paulo fala em Efésios 6,18, orando, aquela parte lá do versículo, orando no Espírito, ou seja, sobre a influência dele, sobre a parceria dele, sobre o comando dele, né? Orando no Espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, né? Orai sem cessar. Aí eles falam assim, ué, mas como é que eu vou orar sem cessar? Sendo que no meu serviço, como é que eu vou dobrar meu joelho no meu serviço? Né? Não. É todo momento conectado o pensamento no céu. Uma das características de quem é cheio do Espírito Santo, por ele ter comunhão com Deus, ele é conectado com o céu, ele tem conectância. Até mesmo quando a gente vai decidir algo na nossa vida, até quando a gente vai decidir algo na nossa vida, né? A gente tem que pedir a direção do Espírito Santo. Exatamente. Porque assim nós vamos ter conectar no céu. Ser conectado. Tá dando para entender? Ou eu estou explicando errado? Tá. Não, tá certo. É isso mesmo. Você tem que estar guiado, vocês têm que estar. É como se fosse um telefone, né? Ele tá ali na sua base e você conversando, né? Então você precisa de estar, o sinal tem que estar ok para você ter uma boa conversa, um bom relacionamento. Porque uma das características também que a gente pode pontuar aqui, que aquela pessoa que quer ser cheio do Espírito Santo, ele tem um bom relacionamento com Deus. E como que é esse relacionamento, gente? Aí você fala, igual você disse ali também. Então eu sou o santo, eu sou o maioral. Não. Você vai errar, você vai chorar, você vai ter dias que você vai falar assim, meu Deus, o que que eu estou fazendo nessa terra? Mas aí você vai lembrar, vai trazer à memória aquilo que te dá esperança. Vai trazer à memória que você vai vencer, que você tem o Espírito Santo de Deus para quê? Para caminhar com você. Lembrando que quando Jesus subiu ao Pai, ele falou o quê? Não vou deixar órfãos. Eu vou mandar para quem? Vou mandar você, vou mandar aqui para a terra o Consolador para ficar com vocês. Vocês não ficarão sozinhos. Então ele já nos deu essa garantia que nós não vamos ficar sozinhos. Então é isso. Você tem que estar conectado. É uma ligadura, né? Você tem que estar assim, ó. Tem até uma frase que as pessoas usam muito que fala, e a Bíblia diz também, o que é ligado no céu é ligado na terra, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então é isso. Você tem que estar ali conectado, tá ali em sintonia. O Wi-Fi tem que estar ligado. Isso aí. O Wi-Fi com o céu tem que estar ligado. Isso aí. E Então sem chia, né? Sem interrupção, sem falha. e ser cheio do Espírito Santo é ter um relacionamento com ele, se relacionar com ele. Igual é interessante aquela pregação do pastor Cláudio Gama na Umadec, que marcou muito sobre o Espírito Santo. Será que nós, quando levantamos, nós falava bom dia, Espírito Santo? Será que nós fala isso? É bem. Então, o Espírito Santo quer ter relacionamento com a gente. Interessante que a gente trabalha muito com aquela questão e muita presença do Espírito Santo, mas ele também quer sentir a nossa presença no altar da oração. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, resumindo aqui, primeira característica, produz o fruto do Espírito. Eu sei que está concluindo aí, Jefferson. Sim. 8h44. É, Tem quantos minutos tá. aí? Dá pra seguir. Tá quase fechando a live, mas pode seguir, pode seguir. Então, primeira característica, a pessoa produz o fruto do Espírito. Segunda característica, ele anda no Espírito. E a terceira, ela é conectada. E muitas outras, que se a gente for, a gente fica até amanhã. Então, como é que a gente faz para ser cheio do Espírito Santo? A primeira característica que eu quero apresentar
porque cada vez que nós oramos, nós permitimos que o Espírito Santo molde o nosso caráter, que Deus molde o nosso caráter. Nós passamos a ter mais relacionamento. Porque você sabe que a base de um relacionamento, principalmente de marido e mulher, é a união, o diálogo. E assim somos nós com o Espírito Santo e com Deus. O que nós precisamos ter com Deus? Diálogo, relacionamento, intimidade. Por exemplo, a pessoa quando percebe o que o outro vai falar, como o outro vai agir, ele é porque ele tem muita intimidade. E assim somos nós. Para nós sabermos como Deus está agindo naquele momento, é necessário nós termos um conhecimento da palavra, porque só aqui é o manual de Deus na terra, e intimidade na oração, pagando preço. Igual eu falei, que em 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo com o espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. É através da oração, através da intimidade. Outra coisa também, Mateus, que podemos observar também, é a questão daquele versículo que nós estávamos conversando ontem à noite, de Efésios 5,18, que diz, ó, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que é isso? O que Paulo queria dizer para o pessoal lá em Efésios? Ele queria dizer o seguinte, gente, eu estou fazendo uma comparação, é porque no contexto geral, o vinho não te leva a um êxtase de prazer, de sensação de tranquilidade, de alegria. Então, ele faz menção disso. Então, você pode se encher. Então, ele está falando o seguinte: de vez em você beber o vinho ali que vai te dar um prazer momentâneo, é isso que ele quer dizer. Encha do Espírito Santo. Esse vinho aí, gente, é meio abstrato. Não está referindo-se só o líquido, não. Ele fala nas coisas da vida, né? Nas coisas da vida, do cotidiano. Então, o que acontece? Ele pega, né, uma dica aí, ó, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Ele fala, vem cá, ó, enche do Espírito Santo. E Jesus disse também que aquele que tiver sede é para ir a ele e beber. Então, ele falou, venha a mim e beba. Então, porque é uma fonte inesgotável, insaciável de vida, de saúde. Então, é isso. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Buscando diariamente esse contato, esse diálogo, essa comunhão com o Senhor. Para quê? Para que nós possamos estar cheios e cheios de vigor. Olha que interessante, Jefferson. Você me fez lembrar de algo aqui. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ele quer buscar mais de Deus. Igual o Salmo. Eu acho lindo esse Salmo aqui, ó. Eu estou procurando aqui, Salmo 42. A pessoa que ela é cheia do Espírito Santo, ela tem Deus como prioridade. E também, ela tem sede de Deus, ela tem vontade de buscar mais a Deus, ela tem vontade de sentir mais Deus. Olha como o salmista fala: como um cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Então a pessoa, olha que interessante que chegou à minha memória, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela tem saudade do céu, Exatamente. de onde ele veio e também ele vai ir. Entendeu? A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela sente vontade de buscar mais Deus. Ela sente vontade de estar perto de Deus. Ela se sente mal quando ela aborrece Deus. Porque ela tem um temor. Porque quem é cheio do Espírito Santo, ele tem temor. E a Bíblia diz que o temor do Senhor, Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a pessoa que é cheia do Espírito Santo, quando ela aborrece Deus, ela sente vontade de consertar diante de Deus. Ela se sente pertinho, ela quer estar perto de Deus.
ela sente sede de Deus. Igual, voltando aqui, né? Como eu devo ser cheio do Espírito Santo, em Atos 2, a Bíblia diz, né, que houve aquela busca, né, pelo Espírito Santo, na, e foi na oração, e o número caiu de pessoas. E a pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ela tem que ter uma vida de oração, busca de oração, porque aí ela vai se tornar cheia do Espírito Santo no decorrer do tempo, no processo. A santidade é um processo, e também o enchimento do Espírito Santo é um processo. Segunda característica, vida diária. Igual eu citei, orando no Espírito. A vida diária conectada pela graça do Senhor, todo momento com o pensamento conectado no céu. E assim produziremos frutos que está agarrado em Cristo. É como aquele negócio, ô, Matheus. A maioria das pessoas não ficam sem o café da manhã. Eu posso perguntar quem está acompanhando aí se você fica sem o café da manhã, você vai falar que não, né? Você pode falar, ah, mas eu não tomo o líquido, o café, mas você faz algum tipo de refeição, você não sai da sua casa, ou você não fica na sua casa, você não amanhece sem se abastecer. É isso, gente. Você pode, às vezes, ficar sem o almoço, sem a janta, por causa da correria ali do dia a dia, mas a primeira refeição do dia você não perde. Né, você tem ali alguma coisa, nem que seja, né, uma aguinha com açúcar, você vira ali para poder ir, né? Então é isso, gente. É você alimentar, você colocar isso aí no seu dia a dia. Eu falo por mim, falo pelo Matheus também, ele, sabe, é você criar esse hábito de você cada vez mais procurar um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, para quê? Para que as provações, as tribulações, elas não vão acabar, mas elas vão amenizar e vai te dar prazer para você sentir alegria, né, mesmo na tribulação, que é o que a gente está falando aqui. Você vai aprender. É como se fosse uma dor. Você está com a ferida no braço. Você não vai arrancar sua ferida. Você pode tirar sua ferida? Não pode. Mas você vai aprender a drenar essa dor. Essa dor aí, nós podíamos... quando a pessoa está com... Olha para você ver. A pessoa que tem um relacionamento com Deus, ela pede a Deus um bálsamo. Exato. Espírito Santo, olha para você ver o enchimento do Espírito Santo. Nós temos que buscar a vida diária. Espírito Santo, cura minhas feridas, o meu bálsamo. Em vez de nós tentar resolver, curar nossas feridas com outros tipos de coisa, porque nós não dobramos o joelho e falar, Espírito Santo, cura-me. Mesmo se tiver em lágrimas, Espírito Santo, cura-me. Porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo, ele ajuda nós nas fraquezas. Exato. Ele interpreta as nossas lágrimas e manda para o Pai. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8. Então, vamos ter relacionamento. Você que está me assistindo, vamos ter relacionamento com o Espírito Santo. Espírito Santo, cura-me. Ah, mas eu vou dobrar meu joelho, eu só vou chorar. Então chorem. Porque a minha Bíblia diz em Romanos, no capítulo 8, no versículo de número... Vamos aqui em Romanos, capítulo 8. Por isso que temos que ter relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo está para te ajudar, meu querido. O Espírito Santo É está trazer para ele te como auxiliar. amigo, né? Tratar ele como amigo, porque ele é um amigo, não é, Matheus? Ele é um amigo. Ele está aqui, ele está de braços abertos para te esperar. Ô, Jeff, sabe qual o problema que muitas pessoas, vou abrir um parênteses aqui, perdem a salvação? É porque rejeita a graça de Deus. A graça de Deus está sempre querendo acolher o indivíduo, mas o indivíduo rejeita, endurece o coração. Porque a minha Bíblia diz em Hebreus, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. É verdade. Então, se o Espírito Santo hoje está batendo na porta do seu coração, não endurece o coração. Abre a porta que ele quer cear contigo. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, meu querido. Ele quer ter intimidade contigo. Pessoal, nós estamos chegando já ao final do nosso Papo com os Adoradores. Infelizmente, como eu disse, é só uma hora que o Instagram libera assim, para a gente criar um bloco completo. Eu agradeço vocês que têm aí acompanhado. Como disse, é um assunto muito extenso, mas eu creio que você está entendendo que para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que criar um relacionamento com ele, um relacionamento diário, né, Mateus? Cotidiano, de todo dia, para você poder se sentir forte. E também nós aprendemos aqui algumas características, que é você ser grato, é você estar conectado, é você aprender a ser a se alegrar também durante as suas provações, as nossas dificuldades. Então, isso tudo, gente, marca o que é, né, ser cheio do Espírito Santo. A pessoa que se diz, ela sim, ela tem que buscar aquele movimento, aquele batismo com o Espírito Santo, ela tem sim, ela tem que se alegrar, mas não tem que ficar só naquilo. Ela tem que levar aquilo para casa para colocar no seu dia a dia. Tá, pessoal? Infelizmente não dá para a gente poder seguir, que as horas são extensas, mas desde já, Matheus, eu quero que você faça a conclusão aí e já agradeço o pessoal por ter, né, você participado conosco e eu estou muito feliz mesmo de a gente estar aqui trocando essa ideia, né, um papo sadio sobre a palavra de Deus. É com você. Tem quantos minutos aí, Jefferson, para me concluir? Tá zerado. Acho que Zerou? 3 minutinhos. 3 minutos? Rapidinho. Então, concluindo aqui, nós temos que ter relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo está pronto para receber. Então, você permita Deus entrar na sua vida. Não dê a legalidade para a carne, porque a carne não se mistura com o Espírito. Ou Deus habita em você, ou o diabo habita em você, ou a carne. Infelizmente, é a realidade, é a vida. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, não dá vazão para outras coisas. Permita o Espírito Santo produzir em você. E quem é cheio do Espírito Santo, ele produz o fruto do Espírito, ele glorifica o nome do Senhor, porque ele é luz, né? E eu quero agradecer ao Jefferson por essa oportunidade. Deus abençoe a vida dele. E nós somos um grande amigo aí. Estamos juntos aí, irmão. Estamos aí juntos aí na obra aí para fazer a obra. Deus abençoe a sua vida, irmão. Amém. Pessoal, a dinâmica que eu queria dizer para vocês da mexerica é o seguinte: a mexerica, ela não tem os seus gomos. Então, o fruto do Espírito, ele é único. E é como se fosse aqui, ó, cada dedo meu fosse um gomo de uma da mexerica. Então, ali tá a paz, a longanimidade, o amor e por aí vai. Então, são os gomos que formam um fruto do Espírito. E nós temos que ter esse fruto para ter todos esses ali. Não adianta você falar que você tem um e não ter os outros, tá? Porque quem tem um, tem todos. Nós temos que procurar pedir cada vez mais ao Senhor para que nós não venhamos a perdê-los e a perder esses gomos e também nós não deixamos esse fruto de lado, né? Porque isso aí é como se fosse, digamos assim, o especial para você seguir firme na presença do Senhor. Tá, pessoal? Mateus, muito obrigado mesmo, mais uma vez, por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco, tá? É um prazerão a gente nessa distância aí, mas Deus promove esses encontros maravilhosos para que a gente, mesmo virtualmente, consiga estar ali se reunindo, tá? Eu vou fechar, gente, só com um pedacinho desse hino, que é muito importante. Você pode cantar aí de casa comigo, ó. Tu és santo, tu és santo, que outra palavra se faz necessária para te descrever. Tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Até amanhã, pessoal, às 10 da noite, aqui no Papo com os Adoradores. Fique com Deus
e tchau, tchau.